Boa tarde para vocês. Acho que está muito assim agregador, todo mundo assim juntinho, está muito calor humano. Eu acho que se fosse em outro lugar a gente não estaria tão conectado, né? Assim, os corpos se encontrando. Isso lembra muito a nossa visão quanto a esse sentimento de comunidade, de pertencer a um povo, né? E de certa forma tá unido, né? Não ter essa, como posso dizer, esse choque em encontrar outros corpos tão próximos, né? Bom, meu nome é Renata Tupinambá, eu tenho 30 anos, eu sou cofundadora da Web Rádio Indígena Iandê, primeira web rádio indígena do Brasil. Sou jornalista, sou roteirista, sou poeta, sou produtora. Estou produzindo no momento um festival de música indígena contemporânea em São Paulo, que vai ser no final do ano, junto com a Anapuaca Muniz Tupinambá Ranranhães. Venho trabalhando na difusão da cultura indígena desde 2006, comecei mais ou menos, não estava com 15 para 16 anos, trabalhando em diferentes projetos e sempre se inspirando, né, em pessoas como Ailton e vários outros que foram boas referências para a gente, foram boas referências para a nossa geração. Eu venho de um matriarcado, né, o meu povo tupinambá até uma determinada década era considerado extinto. Hoje temos 19 aldeias no Pará e 23 aldeias oficialmente na Bahia, sem contar o número de retomadas. Então, vem de um povo que por muito tempo permaneceu escondido e principalmente ocultado, né, por uma história contada pelo colonizador, né, sobre uma ótica não indígena que a gente encontra ainda em muitos livros. Acho que falar da Cláudia é bem desafiador, mas já esse encontro da gente aqui faz a gente perceber esse sentimento, como eu falei para vocês, essa coisa de ver todo mundo assim juntinho. Tem um cineasta quechua chamado Ivan Molina. Eu lembro que uma vez ele estava dentro de um teatro muito grande e estava muito frio. Tinha muita gente, mas o teatro era tão grande que as pessoas ficavam muito pequenas dentro do teatro e o teatro engolia elas, né? Então ele pegou o microfone e ele falou: eu me sinto com muito frio aqui, as pessoas não estão próximas e eu fico muito mais feliz dentro da comunidade, quando estou dentro da casa e todos estão juntos, né, no mesmo quarto, fazendo toda essa, né, vivência juntos e não assim tão separado. O que a gente observa cada vez mais é que existe esse afastamento, esse afastamento do não indígena em relação aos povos indígenas. Hoje temos mais de 305 povos ainda no Brasil e todos são diferentes entre si. Alguns têm pouco tempo de contato, outros, como o meu, têm 519 anos de contato e vivemos situações totalmente adversas umas dos outros, né? Tem a população urbana. Então, são muitos contextos dentro de um só Brasil, são muitos Brasis dentro de um Brasil só, né? E a gente vê o povo Yanomami, estive esse ano com o Davi em 2 ocasiões, uma na UF, na Tecoporã, e foi bem assim especial, onde ele pôde contar um pouco também do que o povo dele passou na década de 70, né? Também desse encontro com a Cláudia, né? A importância disso. E várias questões também em relação à cultura, né? Acho que tem uma coisa muito interessante em relação aos Yanomami, é como eles veem a fotografia, né? Essa questão do espírito, né? Como um espírito mesmo. E as pessoas que já estão mortas dentro da cultura deles, o que alguns comentam, é que as fotografias, no caso, não pode ter fotografia de alguém já morto. Porém, hoje, assim, eu sei que ele diz que é algo necessário para as pessoas compreenderem o que está acontecendo com o povo dele, né? Embora tenha essa questão da cultura e tal, ele entende a importância disso, né? De como denúncia e ao mesmo tempo como uma memória viva, né? De todas essas gerações que foram passando e todo esse tempo também que a Cláudia foi fotografando. Diferente de outros fotógrafos, a Cláudia ela teve esse contato, essa realmente imersão dentro da comunidade Yanomami, né? Essa aproximação muito mais movida pela força do afeto do que como um simples objeto, né? Assim, a gente vê essas fotografias fortes com números, mas elas estão dizendo muita coisa, né? Assim, embora tenha números, elas estão dizendo que não somos apenas números, né? Então, assim, tem muita potência
né? Também na escolha dela. A gente também sente muito, lembra muito do mundo dos sonhos, né? Eu olho assim, é como sonhar com o passado, mas ele também está dentro do presente. Por muito tempo a gente encontrou essas formas de silenciamento que foram também inibindo as nossas visões e silenciando também as nossas filosofias, né, as nossas cosmologias, né. Hoje a gente pensa nessa queda do céu, a gente pensa nessas coisas escuras que estão vindo, né, que o próprio Davi descreve tão bem, né, e muitas pessoas pensam que o sonho é apenas um espaço onírico, que o sonho e as histórias, as narrativas dos nossos povos são apenas histórias, são apenas como poética, mas elas não compreendem que é a nossa ciência, que não estamos falando bonito, estamos falando de realmente como são as nossas narrativas, e não são lendas, são histórias, né? Então a todo momento a gente se encontra dentro desse olhar do que imaginam que somos, o que nossas culturas são, e ao mesmo tempo do que fantasiam também a respeito dos nossos povos. Eu ia fazer uma coisa antes, mas eu vou fazer agora. Sempre que eu começo a falar, eu gosto de lembrar do canto de alguma matriarca do meu povo. Queria convidar vocês para cantar o canto de uma matriarca, em lembrança da Maiá Pataxó, mulher da família Muniz. Também hoje, semana passada, teve também uma anciã lá em Pau Brasil que fez já a passagem. Então, queria dedicar esse canto a ela e também para a gente clarear um pouco, né, esse céu escuro e aproveitar que a gente está bem, assim, quase abraçadinho, né, assim. Tô gostando muito assim, da visão que eu tô tendo, assim, vocês próximos, assim, tá muita, assim, energia. Mesmo. Eu vou cantar assim, vocês vão me devolver, o rena, reia, reia, reio. O rena, reia, reia, reio. O rena, reia, a voz de vocês é linda, hein, gente? Já podemos fazer um coral dentro da aldeia. Mas, assim, pra gente essa questão do canto, da música, tudo isso remete a muita memória, né? E por muitas gerações isso vai sendo passado para nossas famílias. É mais ou menos o que não permite a gente romper esse elo com os nossos ancestrais também. Quando a gente pensa em tudo que está acontecendo, tanto essa questão do governo, mas o que acontece desde 519 anos, né? A gente vê muitos rostos diferentes, e cada hora eles têm os nomes, né? Em algum momento eles são os bandeirantes, em outro momento eles são os portugueses, né? Em outros momentos eles são os bolsonaros. A gente vê muitas coisas vindo, mas que são repetições da história também da humanidade. A gente sabe que não é uma coisa apenas de agora, uma coisa que vai se acumulando e vai chegando até o momento presente. E como a gente lida com isso, né? Como os mais velhos ensinam a gente a lidar com isso, né? Se a gente está enfrentando algo que a gente sempre enfrentou, então a gente sabe já quais são as estratégias e caminhos que a gente ainda vai ter que atravessar, né? Embora os contextos históricos mudem, a gente sabe que a força da natureza é algo maior, né? Eu agora sempre falo isso, assim, não tem como parar tempestades, não tem como parar a chuva, não tem como parar tremores de terra, não tem como parar o vento. Eu gosto de dar esse exemplo de poder, porque a gente escuta muito o poder econômico a todo momento na boca das pessoas. É o poder econômico, porque é o desenvolvimento, porque é esse falso progresso. Mas, na verdade, tem coisas que não pode parar.
O céu escuro de São Paulo não tem como parar, não se controla isso jogando dinheiro para o céu. Então é uma coisa que eu gosto de deixar assim bem claro enquanto a nossa visão enquanto povo originário, e a visão da qual a gente não pode romper em relação às nossas culturas. Porque se somos comunidades autossustentáveis, a gente entende o que realmente está em jogo e o que realmente é ameaça para determinados governos, né? Um povo autônomo, um povo que se autossustenta, um povo que não depende do Estado. Isso realmente é uma ameaça para todos que querem tornar dependente e não demarcar as nossas terras, mas nos dar cestas básicas para ficarmos dependentes, para que não podemos plantar. Então a gente vê isso acontecendo em grande escala hoje em muitas áreas indígenas, né? Então não tem a terra demarcada, então vai oferecendo outras coisas, né? Vai criando as dependências da qual a gente nunca precisou, né? Então isso é muito assim, há muito tempo que isso está acontecendo, né? E a gente vê essa questão da bancada do agronegócio, a questão também da bancada evangélica, e a gente vai vendo, é muito doido quando a gente olha para trás, né? Eu falo assim, olha para trás, embora eu tenha 30 anos, eu vou guardando muitas memórias de outros também, que já foram, né? Outros que contaram essa narrativa para mim. Então, eu acho que é mais do que nunca é preciso olhar para trás para compreender realmente agora, né? Porque nada que está acontecendo agora faz parte de algo novo, né? Eu acho que sempre tem aquela frase famosa que não existe nada de novo sobre o sol. E se não existe nada de novo sobre o sol, acho que nada pode nos intimidar, a gente vai continuar sempre resistindo, né? Porque realmente a verdadeira força ela vem da natureza e isso ninguém pode mudar. Eu gosto dessas fotografias assim da Cláudia, principalmente que quando tem tipo como uma, não é bem uma miragem, mas é quando os rostos vão ficando em movimento, né? Eu acho que isso mostra muito o nosso estado de espírito, né? Essa forma que nós, como povos indígenas, estamos em movimento no mundo. Porque esse movimento também faz parte da nossa forma de pensamento. Gosto sempre assim de pensar que a gente é sonho sempre das gerações que antecederam a gente, né? Sempre sonho dos nossos avós. E nada que a gente faz tem valor se a gente não valoriza isso, né? E eu vejo tantos corações despedaçados com esse céu escuro, com tudo que está acontecendo, mas às vezes a gente só precisa de um canto para se recompor, né? E isso parece muito simples. A doçura e a leveza também é uma forma de lutar, embora a gente veja tanta dureza todo dia, né? Às vezes a gente só precisa encontrar equilíbrio realmente dentro de si, que é o equilíbrio que a Terra mostra para a gente, e a todo momento existe esse total desequilíbrio à nossa volta né, de todo esse cimento em cima da Terra, de toda essa forma de pensamento que causa confusão na forma que as pessoas vivem, né, toda essa violência desses recursos, toda essa relação predatória com esses recursos naturais, né, tudo isso só gera desequilíbrio, né? Todos nós do tronco Tupi-Guarani, incluindo os Guarani e outras etnias, a gente crê numa terra sem males, mas para alcançar essa terra sem males, começa primeiro dentro da gente mesmo, quando a gente afina o nosso corpo como um instrumento, né? Como a gente afina o nosso espírito em harmonia com esse ambiente, né? Então, assim, tudo isso está muito assim conectado. A gente não consegue ver arte, cultura, educação e comunicação de forma separada. Tudo está muito ligado, né? E acho que isso é o que a gente consegue também compartilhar de melhor com vocês, assim. A gente pensa em toda essa questão da colonização, principalmente a gente do Nordeste, tem muitas pessoas que passaram por essa miscigenação, nossas famílias, e outros povos de menos tempo de contato perguntam a gente como a gente conseguiu resistir, né? Eu acho que é mantendo esse elo, né? E como diz aí o Ailton, né? Como manter esse rio, né? A gente continuar lendo, né? As mensagens que vêm do rio, a gente aprender a ter essa leitura da natureza. Enquanto a gente for capaz de
de permanecer nessa filosofia dentro da nossa identidade, de acordo com nossa etnia, não importa o que aconteça do lado de fora, a gente vai continuar nesse movimento, né, nesses corpos em movimento, né? Mas eu acho que o que mais assim realmente me impacta nessa questão da fotografia é como a câmera também se torna um espírito, né, na mão de quem fotografa, né? Os objetos eles tomam outras formas para a gente, né? Como um gravador, ele é um objeto de metal, mas para a gente ele tem uma energia, né? Eu brinco muito com a Nayara Tucano, a outra coordenadora da Rádio Yandê, de que quando a gente está escutando a Yandê, a gente também está penetrando outros mundos, a gente está indo para outros territórios, né? Então, se perde essa noção física do que também é território e a gente ultrapassa totalmente assim também essas fronteiras geográficas, né, que nunca existiram para os nossos povos, porque a nossa concepção de mundo é diferente. Então, acho que isso é o que mais a gente busca valorizar, é essa diferença, não para dizer que somos diferentes, mas para mostrar toda essa pluralidade e de alguma forma a gente caminhar junto, né, para que esse céu clareie, né, mais, assim, a gente consiga afastar essa escuridão, né. E assim, tá muito assim gostoso assim olhar vocês pertinho, gente. Normalmente eu dou as palestras, aí aquelas, né, vai todo mundo assim pra longe. Mas é muito, nossa, é muito agregador, é muito assim energia, assim. Aí eu vou ficando filosófica e tal. E eu quero escutar mais um pouquinho a Ailton pra gente poder também escutar vocês mais. Tupinambá vai se empolgando, vai falando. Eu vou deixar o Ailton compartilhar também com a gente, que ele, muitos anos aí, né? Quer cantar mais? Eu queria o... Esse é ele que canta bem. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que bom a gente estar aqui nessa egrégia, essa turma toda assim, fazendo essa coisa gregária, encostando uns nos outros, como sempre podia ser. Tem uma casa que é chamada nas aldeias Guarani, é chamada de casa de religião, mas é para o visitante entender ter alguma referência daquela casa, mas a casa se chama Opã. E a Opã, alguns falam Opã. A Opã é o lugar onde é vivida a experiência do que seria um culto Guarani, dos vários povos Guarani, das várias tradições. Eles têm em comum essa casa onde tem um costume de sentar todo mundo dentro da casa assim. Então, geralmente o Opã é pequeno, junta todo mundo lá dentro e fica todo mundo assim. As mães com as crianças, tem fogo no chão e os Guarani usam aquele tabaco cultivado por eles no petenguá, no cachimbo, no petenguá. Aquele costume, dentro dessa casa, acende fogo, usa o petenguá e com a fumaça do petenguá vai num lugar que seria um altar, e ele se chama Ambá, Ambá Arandu. Aí você vai lá no altar e você puxa a fumaça e sopra a fumaça no altar. Essa defumação do lugar é para aquele lugar criar uma atmosfera igual essa que nós estamos aqui, onde todo mundo fica junto, são todas famílias, ali está sobrinho, primo, tio, neto, avô, e os avós são chamados de Tcheramói. Como eu já estou começando a entrar nessa lista que os mais novos chamam de ancião, eu acho muito mais bonito chamar de Amói. Amói. Porque se você for falar que é seu, você vai falar Tcheramói, meu avô. Se você for falar que é seu avô, pode falar Amói.
Então, aliás, vocês já sabem que aqui no Rio de Janeiro, há muito, muito tempo, teve uma gente que enfrentou os invasores aqui e a guerra deles ficou chamada Guerra dos Tamoios. São os mesmos Tiramói, são os Amói, que me fez lembrar dessa casa onde todo mundo fica pertinho um do outro. E eu vi uma outra situação também assim, de gregária, de todo mundo pertinho um do outro. Eu vi isso na Tunísia, viu, gente? Eu fui no túmulo do profeta, lá em Tunis, e lá em cima, numa colina onde tem um imenso cemitério que começa no pé da serra e vai lá para cima, tem o túmulo do profeta. Meus amigos que são muçulmanos me chamaram para eu ir lá e eu vou em todos os lugares bons que me chamam para ir. É por isso que eu estou aqui, tá, com vocês. Sou muito sortudo. Aí eu fui no túmulo do profeta. Quando nós chegamos, tinha 2 moços iniciados naquela casa, que era daquela mesquita. Eles foram na frente, levaram a gente lá para dentro. Quando nós sentamos, tinha uma quantidade enorme de senhores de idade já, todos sentados nessa primeira chave da parede toda, assim. E no chão tinha esteiras para os outros sentarem. E a gente chega e senta naquelas esteiras. Eles estão lá fazendo as orações deles, algumas até silenciosas, então fica todo mundo lá junto. Tem hora que você já está sentindo as orações no ar, voando assim, passando pelas cabeças de todo mundo. É o túmulo do profeta. O pessoal podia estar lá, sei lá, chorando, se mordendo, mas não, eles estão lá meditando e convocando os seus ancestrais, porque o profeta é um ancestral. Às vezes, quando esses jovens indígenas falam, nós ouvimos os nossos ancestrais, eu acho que os brancos pensam assim, eles ficam inventando lendas. Mas os muçulmanos, eles vivem um fluxo constante com seus ancestrais. É por isso que os profetas têm túmulos, porque senão eles enterravam esses profetas em qualquer lugar, botavam uma placa e iam embora. O túmulo do profeta é um lugar sagrado. A terra dos índios é um lugar sagrado. O Ganges é um rio sagrado. O Atu, o meu rio, ele é sagrado. A gente aceita que os árabes tenham ancestrais, que até os judeus têm ancestrais, mas a gente acha esquisito que os índios queiram ter ancestrais, porque os índios são quase não humanos. São onças, macacos, crocodilos, jacarés. São abelhas, são marimbondos. E como nós fazemos parte dessa constelação de seres não humanos, os humanos têm um problema enorme para entender o que nós estamos fazendo aqui no meio deles. E alguns, mais humanos do que os outros, decidem que querem desaparecer com a gente do meio deles. Vocês sabem disso, mas esse não é o assunto do nosso encontro, porque no meio de uma obra, de uma pessoa que dedicou até agora a sua vida a fazer isso, acompanhar esses Yanomami. A Cláudia acompanhou aquele neném que está pendurado na mãe dele até ele virar um avô, entendeu? Ele cresceu, teve filho, teve neto, porque os Yanomami com 15 anos, 12 anos, eles já têm filhos, com 20 eles têm neto, com 30 eles têm bisneto, com 50 tem uma constelação de gente parente. Então nós estamos falando de ancestrais e falando de gente vivendo aqui, tendo filho, existindo, estando por aí, ó. É gente, igual nós. É também igual onça, jacaré, colibri, marimbondo. O outro nome do Copenau Yanomami, ou o nome de verdade do Copenau Yanomami,
é marimbondo. Copenaua, na língua Yanomami, é marimbondo. Mais precisamente, zangão. Aquele bem corajoso. E eu tenho uma alegria enorme de ter vivido os meus últimos 40 anos da vida junto com ele, com esse pajé Yanomami. A gente se encontrou um dia e os dois espíritos decidiram que iam ser amigos. Eu não tenho nada a ver com isso, foi o espírito dele que convenceu o meu espírito a ser amigo do espírito dele. E pronto, dessa amizade nossa, a gente acabou indo para a ONU, para a OEA, para o Congresso dos Estados Unidos, para a Grécia. E nessa ida para a Grécia aconteceu uma dessas coisas mágicas, para a gente acreditar que a vida é muito poderosa e transcende a nossa imaginação. Nós é que somos muito medrosos. E nós somos tão medrosos que a gente não deixa a vida iluminar a gente. O Nelson Mandela dizia que os seres humanos não têm medo da escuridão. Os seres humanos têm medo da luz. Mandela que falou isso. E eu fiquei pensando, mas que maravilha que o Mandela, que vive da tradição mais profunda dos povos de lá, do continente africano, no caso do povo dele também, ele não estava falando isso como uma observação pessoal. Ele estava falando isso porque ele tem uma tradição que diz que os humanos têm medo da luz. E, às vezes, os iluminados dizem, não, nós precisamos tirar aquelas pessoas da ignorância, da escuridão, essa imagem da ignorância e da escuridão. Acontece que tem gente que não vai sair de lá voluntariamente de jeito nenhum, porque eles têm tanto medo da luz que eles querem ficar escondidos na escuridão. Mas essas fotos preto e branco não tem nada com escuridão. Essas fotos preto e branco, elas são feitas dentro das malocas, que se a Cláudia quiser, ela ilumina todas daquele jeito ali. Será que todo mundo já viu a exposição? É maravilhosa, né? Lá na entrada tem aquele texto que diz, a Cláudia diz que quando ela chegou a primeira vez na casa Yanomami, na aldeia, ela não sabia falar nada e nem entendia nada do que eles falavam. Mas ela se aproveitou disso para se aproximar deles e começar a sentir os Yanomami, ao invés de ver os Yanomami. Aquela sensibilidade da Cláudia de aproveitar o fato de não falar a língua para escutar o outro, para ficar... Dá um pouco de água para ela. E aí aquele cuidado, né? Eu vou ficar aqui no meio deles. E ficar no meio deles até estar imersa no mundo Yanomami antes de sair tirando fotografia deles, é o sinal dessa pessoa que nós estamos celebrando, que é a Cláudia Andujá, é o sinal dela, esse é o sinal dela, de chegar num lugar que ela não sabe a língua e ficar imersa naquele lugar até aquele lugar falar com ela. A Cláudia só fotografou os Yanomami quando o território Yanomami recepcionou ela e começou a falar com ela. E ela conseguiu estar no meio deles de uma maneira gentil e que conquistou os Yanomami de uma maneira tão unânime. Eu não conheço ninguém no meio de um povo que tem essa tradição, que tem um mundo total, né? Existe um mundo lá fora e o mundo Yanomami. Naquele livro do Copenau Yanomami, A Queda do Céu, ele mostra que tem uma cosmovisão. Uma cosmovisão. Como se não bastasse, aquela gente ainda constitui uma cosmogonia. E tem uns caras querendo mandar nave para Marte, para a Lua. Então, os nossos parentes Yanomami, principalmente os xamã, eles contam para você sobre
o funcionamento do cosmos. As relações que existem no cosmos. E como que esse planeta maravilhoso que a gente vive, esse jardim que é a Terra, como que esse lugar existe na dança com os outros planetas, com as outras galáxias e com o cosmos. O mestre do Davi Copenau, que está agora bem velhinho e talvez não viva muito tempo, eles estão precisando cuidar dele, ele leva os xamãs que ele inicia para fora da galáxia e põe eles em contato com isso que nós chamamos de cosmos. Então tem povos, gente, que tem uma sabedoria que a NASA ainda vai demorar para chegar lá, tá bom? E se quiser que eles façam uma descrição de alguma galáxia desconhecida, eles também fazem. Não é brincadeira. E quando a gente conheceu aquele divulgador da teoria de Gaia, o James, né? Nós conhecemos ele. Eu e o Davi Copenau nos encontramos com esse Lovelock. E ele queria conversar comigo e com o Davi. Porque ele dirigiu um programa de pesquisa na NASA. Eu acredito que vocês sabem disso, né? E ele parou de pesquisar para lá e veio pesquisar para cá. Veio olhar sobre esse organismo vivo que é a Terra. E ele queria conferir com os pajé se os pajé tinham o mesmo entendimento sobre a hipótese de Gaia ser viva, inteligente, ativa e conectada com tudo. Agora tem gente sabendo que as árvores conversam. Suas raízes são uma rede finíssima de interatividade. Todas se conhecem. Desde as árvores mais frondosas até as plantinhas mais pequenas. Debaixo do bosque grande tem um jardim. Um jornalista me perguntou, o que você acha da destruição da floresta? Eu falei com ele, eu estou muito preocupado, mas também estou preocupado com uma coisa que chama subbosque, que são os jardins que tem debaixo da floresta e que fazem a floresta existir. A floresta existe porque tem jardim lá embaixo. E aqueles jardins são essa rede que faz a floresta funcionar. Essa rede faz a floresta funcionar. Se estragar ela, não tem restauração florestal depois. Ele entendeu, ele falou, é isso mesmo. É isso, as pesquisas que nós temos concluem por isso. Então, uma boa parte das pesquisas que são feitas hoje, elas confirmam modos de vida dessa gente que a Cláudia foi encontrar na floresta, vivendo sem precisar de nada. Eles não precisavam de nada. Aí, quando chegava um antropólogo, um sertanista, um astronauta lá para conversar com eles, o cara dava uma pilha, aí dava um gravadorzinho, aí, sei lá, depois dava um isqueiro. Agora, para que você dá um isqueiro para alguém que viveu milhares de anos na floresta e acendia o fogo fazendo assim, friccionando as coisas? E aí, ou carregando o fogo dele, que ele já tem gerações, tem gente que carrega o mesmo fogo, a família carrega o mesmo fogo durante gerações. Eu acho que esse fogo simboliza memória. É por isso que o Copenau Yanomami diz, eu não consigo entender por que os brancos precisam escrever tantos livros. Eu acho que eles fazem isso porque o pensamento deles é cheio de esquecimento. Eu acho essa visão que o Davi Yanomami tem do mundo da escrita e de memória tão especial, porque ele falou, o pensamento cheio de esquecimento. Olha, todo mundo acha que pensar é lembrar, né? Que uma coisa e a outra são a mesma coisa. Não, os Yanomami sabem que pode haver pensamentos cheios de esquecimento. E que o mais comum mesmo é um mundo de pensamento cheio
de esquecimento, um mundo vazio. Nesse mundo vazio, tudo é mercadoria. Os homens precisam de muita mercadoria atravessando de um lugar para o outro para criar uma cenografia. Porque já que está vazio, tem que ter muita mercadoria. Mercadoria para lá, mercadoria para cá. E aí você constrói uma superestrutura afundando a terra para baixo, machucando a terra, estragando a terra. Tem um pajé tucano que ele falou comigo assim, Krenak, tem um pedaço daqui da Amazônia que a terra está ficando podre. Eu falei com ele, nossa, mas que palavra feia, podre. Pensa outra palavra, quebrada. Ele falou, não, está podre. Aí eu falei, puxa vida, terra podre. Ele pegou e falou, os lugares onde estão garimpando, os garimpos estão apodrecendo a terra porque o rio fica com veneno de mercúrio. Adoece a terra. Então, esse mundo que adoece a terra, mas que é o mundo que nós compartilhamos, ele é o lugar de intervenção dessa obra da Cláudia. Quando ela pega uma foto dessa, vai lá para a Europa e para lá em Milão ou lá na cidade, na Bélgica, e ela mostra a foto de um lugar remoto do mundo, porque aquela foto que ela mostra é de um lugar que nenhum daqueles europeus sequer imagina que existe. Aí ela tira essa gente de lá daquele lugar que não existe, mostra ela lá na Europa. O sentimento da Cláudia, mostrando uma foto daquela lá na Europa, só quem conhece ela é que pode imaginar. Para a Cláudia fazer um ato daquele. Aquele ato da Cláudia é um ato de desespero. Porque ela estava vendo essa gente aqui morrer. Isso aqui é uma beirada do território Yanomami, naquela parte de baixo que fica mais perto de Boa Vista, capital de Roraima, que chama Ajarani. O Ajarani é onde a perimetral norte, a estrada, veio e parou, porque tinha um rio e a engenharia não conseguiu fazer uma ponte sobre aquele rio, para ver que já era um prenúncio de terra podre, né? Aí não deu para atravessar ali, a estrada parou aqui, as empreiteiras grandes que estavam lá começaram a se cansar também, e acabou aquele imenso projeto de fazer a travessia, atravessar a fronteira norte do Brasil lá em cima, ficando parado. E os Yanomami que entraram em contato com as empreiteiras, todos pegaram tuberculose, todos ficaram com doença no olho, todos ficaram catarrentos, todos pegaram tudo quanto é pereba que os brancos podiam levar para eles. Mas antes eles não tinham nada, tá, gente? Antes eles viviam na floresta, se não chegasse um astronauta para dar uma pilha ou um isqueiro, eles nem sabiam que o mundo existia. De uma hora para outra, todas aquelas aldeias do Ajarani adoeceu e as pessoas morriam igual... Vamos lembrar algum enxame de bichinhos que morrem rápido? Então, eles morriam igual Tanajura. Eles tinham febre, eles corriam para o mato, passavam a febre para os outros. E aquela turma no meio do mato, com febre, ninguém vai buscar peixe, ninguém vai buscar água, ninguém vai buscar comida. Então fica todo mundo flagelado ali. E isso cria mortandade. Quer dizer, não precisa ninguém lá tacar fogo na floresta para matar os índios. Basta mandar um pouco desse veneno para lá. Então, é assim que muitas aldeias nossas foram sofrendo esse flagelo. Nessas fotos aqui estão as pessoas do Ajarani, pessoal. Então, o pessoal está a ponta do território Yanomami que entrou em contato com a perimetral norte. Os parentes Yanomami que ficaram lá para cima, para dentro da floresta, a floresta é tão maravilhosa que não deixou a doença entrar lá para dentro. Um ou outro Yanomami que fugiu daqui, doente, pode ter ido para dentro da floresta e passado talvez
uma tuberculose, uma coisa assim, para os parentes dele, porque tuberculose passa, né? E sarampo passa, catapora passa, eles não tinham nada disso. Os Yanomami não tinham sarampo, catapora, varicela. Os Yanomami, eles estavam ali no meio da floresta, num estado de saúde tão plena, que o simples lançamento de um saco de comida do espaço, caindo no meio deles, já era uma bomba venenosa, de tão puro que era o organismo deles. Em menos de 50 anos, a gente conseguiu devastar com a situação epidemiológica deles e transformar eles em cliente de um programa de combate à desgraça feito pelo governo, Ministério da Saúde, programas governamentais, programas de cooperação internacional, tudo para tentar segurar os Yanomami vivos depois de terem entrado em contato com essa bomba de doença que somos nós do lado de cá da floresta. Aí os Yanomami hoje precisam de um programa de saúde que depois da Cláudia lutar para reivindicar que o Brasil reconhecesse o território deles, ela teve que criar um programa de saúde para cuidar dos Yanomami. Fez uma campanha no mundo inteiro, reuniu médicos, criou equipes de médicos corajosos, uma espécie de médicos sem fronteira, que ia para dentro do território fazer as vacinação. Esse pessoalzinho que está com os números, eles estão com números, que é para você não vacinar a mesma pessoa duas vezes. Uma das razões. Porque senão eles iam ficar, o Yanomami ia dar uma volta no mato, voltava, ia dar uma volta no mato, e aí ia ter Yanomami que ia escapar e não ia pegar vacina nenhuma. Então, foi um procedimento muito adequado de fazer como que os médicos chamam? Prontuário. De fazer o prontuário de cada um deles, para que depois, quando ele avançasse na experiência dele de medicação, que ele não ficasse tomando coisa errada. Isso aí foi muito bom. Agora, o efeito dessas imagens com número, quando isso foi publicado na Europa, foi um choque. Porque a maioria dos europeus tinham memória do Holocausto. Tinham memória do Holocausto, sabia como é que os judeus, ciganos, estranhos, pessoas, como é que chama? Que os outros não gostam. Essas pessoas que não gostam, de quem não se gostava, botavam um número assim, depois mandava para um campo de concentração e eventualmente para um forno. Os brancos viram isso e ficaram escandalizados. Do Brasil está fazendo isso com os Yanomami. Então a Cláudia conseguiu movimentar o mundo, enquanto nós não conseguimos movimentar nem nós mesmos, o Brasil. A Cláudia, ela é um exemplo de cidadania. A Cláudia, ela é cidadã do mundo. Em 78, 79, o governo brasileiro, acho que era o presidente Figueiredo, que era presidente da República, ele autorizou a expulsão da Cláudia do Brasil. Ela foi considerada, junto com o padre francês. Alguém lembra o nome dele? Acho que é italiano. Não é o Carlos Aquini, não. É um padre francês que foi, de fato, expulso do Brasil. Era para Cláudia ir junto, no mesmo voo. Um padre francês que vivia no Pará. E depois eu vou lembrar o nome dele. E ele e a Cláudia sofreram um processo de expulsão de estrangeiro. É que a Cláudia se apaixonou tanto pelos Yanomami que ela se esqueceu que ela não era brasileira. Ela pensava que ela era Yanomami. É lógico, imagina se ela ia ser boba. Se vocês tivessem vivido a imersão que ela viveu na floresta e na cultura Yanomami, e vocês estivessem lá dentro, com certeza vocês não iam querer ser
qualquer outra identidade em qualquer lugar do mundo, porque a primeira vez que eu fui no meio dos Yanomami, eu cheguei lá, eu ainda sabia mais ou menos de onde eu vim, quem eu era, e tinha algumas ideias na cabeça de para onde é que eu ia depois e tal. Alguns dias, 4, 5 dias, depois que eu estava na casa Yanomami, e só tinha junto comigo o Carlos Aquini, que vocês lembraram, que é aquele companheiro da Cláudia, e a própria Cláudia, eu ficava lá com eles aqueles dias, até que lá pelo 5º, 6º dia eu fiquei com a sensação de que eu não tinha capacidade de ficar sozinho. Aí eu comecei a andar atrás dos outros. Saiu um monte de menino para o Igarapé para tomar banho, eu corria junto com um monte de menino, tomava banho no Igarapé. Os meninos subiam no pé de mamão para comer mamão, eu me aproveitava, falava, joga mamão para mim, comia mamão. E fiquei na rotina, fui na roça de mandioca, andando com o pessoal, comendo junto com o pessoal. Aí eu me perdi de mim, eu esqueci quem eu era. E comecei a ficar lá no meio dos Yanomami, vivendo aquela experiência fantástica de não ter dia da semana, por exemplo. É uma guia importante. Se eu tirar os dias da semana de vocês, eu quero saber quem de vocês aqui que vai saber o que vocês vão fazer. Aí depois eu tiro as horas de vocês. Eu quero ver como é que vocês vão saber que hora que vocês vão dormir. O que mais que eles tiraram de mim, eu vou aproveitar para tirar de vocês também. Roupa. Hã? Roupa. Olha, eu fiquei de calção. Eles não me tiraram totalmente a roupa. E os Yanomami são muito liberais. Da mesma maneira que eles não ligam de você estar com roupa, eles esperam que você não ligue deles estarem pelados. E eu acho que isso é que é reciprocidade. Porque não dá para você ficar... Você chega na minha aldeia e fala, tira sua roupa. Não, você gosta de ficar de roupa. Esse jeito de pensar em Yanomami também é muito próprio de Yanomami. Eles não mandam você fazer nada. Se você ficar de bobeira lá na maloca, vai ter uma hora que você vai ficar sem comer, sem beber. Eles não te mandam fazer nada. Nem assim, tipo, come aí. Não tem esse negócio não de come aí, não. Você tem que sair, caçar seu coquinho, comer, ir no rio, pegar, ir na roça, aprender a comer as coisas. Eles não vão ficar te ensinando a comer, te enfiando comida. Esse jeito Yanomami, ele deve ter conquistado a Cláudia muito por causa da personalidade dela também, porque a Cláudia é muito independente. A Cláudia é muito independente. Ela é tão independente que ela nunca contou para ninguém que o governo estava expulsando ela do Brasil. Ela segurou a onda, sem sair gritando no meio da rua, socorro, socorro. Ela encarou a onda, ela só mudou a estratégia dela, mas continuou a luta. Continuou mantendo os médicos atendendo os Yanomami, até obrigar o governo brasileiro, que à época, contraditoriamente, era o senhor Fernando Henrique Cardoso, a criar um distrito sanitário com infraestrutura adequada, com planejamento, para fazer a campanha de vacinação e acompanhar a saúde Yanomami como uma política do Estado brasileiro. Um Estado brasileiro que sempre tentou matar os Yanomami. Então eu acho que a Cláudia tem um dom para transformar coisas totalmente insolúveis em coisas boas. Porque senão os Yanomami não tinham um território demarcado e os que escaparam dessa epidemia teriam morrido pelo meio do mato. A Cláudia fez a luta Yanomami mobilizando todos nós e de uma maneira tão gentil que ela nunca disse que a gente era do grupo dela. Do grupo dela. Porque ela não pensa o mundo como um lugar onde você cria grupos. Ela pensa um mundo onde você vive e se afeta com a vida, com todo mundo.
sem grupo. E esse fenômeno recente que todo mundo está vivendo, que é criar um mundo artificial, onde as pessoas constituem grupos, redes, grupo de amigos, grupo de não sei o quê, isso é um perigo enorme, isso é pior do que uma epidemia de burrice. É muito perigoso, porque quando isso afetar todo mundo, aí nós vamos imaginar que esse mundo que nós vivemos, que pode ser compartilhado sentando junto, não tem importância, que o que tem importância são aqueles grupos e aqueles mundos de mentira e artificial que a gente passou a cultivar, né? Se a gente cultivar essas paisagens de mentira, nós vamos abandonar o mundo de verdade, onde a gente nasceu, onde a gente come, respira, e depois que morre, fica enterrado. Igual o profeta que a gente foi visitar o túmulo dele. Se até o profeta foi para o túmulo, imagina o que vai acontecer com nós. Então todo mundo a seu tempo, sem pressa, mas entender que nós somos a terra também por isso. Daqui a um tempo nós vamos ser terra. A gente já foi terra antes, aí nós vamos ser terra de novo. O nome do meu povo que é Krenak, Kren é cabeça, e Nak é terra. Então, se a gente fosse fazer uma tradução desse etnômio, o nome do meu povo é cabeça na terra. Pode parecer que é cabeça de terra, mas não, é cabeça na terra. E então, os cabeça na terra, eles aprenderam com seus ancestrais que esse planeta que nós vivemos, gente, ele é vivo e nós somos cria dele. Nós nos afetamos com ele, nós somos o poro dele. Quando a gente está doente, ele fica doente. Então a gente não pode ficar doente para esse organismo ficar vivo junto com a gente. Essa é a implicação. E, bom, não é só Tupinambá que fala. Quebra também as coisas. E essa exposição está muito linda. Quem de vocês já viu a exposição que está lá em São Paulo? Quem viu ela em São Paulo? A edição dela em São Paulo? Ela tem outra expografia, tem outra disposição de tudo que vocês estão vendo aqui. Cria um outro mundo também. Porque a arte de organizar a exposição, de expor essas obras, ela é uma narrativa. Essa sessão que nós estamos vendo aqui, ela é inteiramente dedicada aos marcados, né? Parece que só tem os marcados aqui. Vocês já visitaram a instalação lá na frente? Já? Eu acho a instalação perturbadora, né? E então é a maneira dessa grande mulher, a Cláudia Yanomami, que os Yanomami chamam de Nablaioma. A Nablaioma é essa mulher que é a Cláudia. Ela fez uma coisa maravilhosa, que foi a de reconhecer que nós todos brasileiros não éramos capazes de ver os Yanomami. Aí ela fotografou eles para esfregar na nossa cara, tá bom? Aproveitem. Infelizmente, é essa constatação que me ocorre. Essa menina que nasceu lá na Transilvânia e escapou de campo de concentração, foge para a América, vem para a floresta amazônica e faz um trabalho monumental desse. Nós podíamos aprender muito com a Cláudia. E numa das viagens que eu fiz lá para os parentes Yanomami, nessas lutas do território e tudo,
quando teve uma invasão garimpeira, que eles chegaram a ponto de abrir pista de pouso e se estabelecer assim como um grande negócio, entendeu? Tinha pistas de pouso com tambores de diesel, postos de abastecimento dos aviões, e os aviões desciam e saíam de dentro do território Yanomami como se aquilo fosse as Bahamas. Eles desciam, depois saíam. E o serviço aéreo brasileiro estava todo de férias naquele período, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de férias. Enquanto isso, toda a bandidagem descia na floresta, saqueava a floresta, e um assalto monumental, e a Cláudia denunciando isso, Davi denunciando isso. Aí nós conseguimos levar lá o presidente do Museu do Homem, na verdade o diretor do Museu do Homem. E fomos juntos lá ver algumas evidências do crime, do ataque contra os Yanomami. E à noite, quando nós nos reunimos de novo para conversar, eram umas 10 horas da noite, estava um céu bonito, tinha lua e tudo, a gente estava sentado lá conversando, o diretor do Museu do Homem vira para mim e fala assim: eu não sei por que vocês estão lutando. O desenvolvimento não para. E o desenvolvimento vai chegar aqui e vai acabar com os Yanomami nos próximos 10 anos. Aí eu ouvi aquilo com uma indignação. Eu falei com ele assim: olha, eu acho que eu e os Yanomamis vamos no seu enterro. House. Oi. Sabia que eu tô estudando sobre você na minha escola? Que coisa boa. Que coisa boa. Obrigado. De nada, eu tô estudando sobre você nos livros que tem lá. Que coisa boa. Ele que quis vir aqui para lhe conhecer. Prazer de conhecer você. Eu acho que eu devia ter falado mais sobre a fotografia. Mas eu queria dizer a vocês que a exposição de São Paulo e a exposição daqui produziram catálogos e produziram textos muito bem informados sobre o trabalho da fotógrafa, para além desse ser transcendente. Então tem muita coisa sobre como que a Cláudia trabalhou a fotografia, as fases que ela desenvolveu o trabalho dela como fotógrafa. E tem textos muito interessantes, muito bons nos catálogos, que para quem gosta de entender a coisa da fotografia, ajuda a entender como que a Cláudia, além de fazer registros incomuns, ela também tinha uma competência de artista, técnica. A fotografia da Cláudia é muito sofisticada. Eu, na verdade, acho que eu não conheço nenhum fotógrafo brasileiro que eu incluiria numa lista junto com a Cláudia. Me desculpem. Eu sei que o Sebastião Salgado é celebrado como um grande fotógrafo, mas eu acho que tem uma distinção fundamental entre a obra dele e a da Cláudia. A Cláudia vive intimamente cada ser, cada pessoa que ela fotografa. Ela tem um compromisso com essas pessoas que é para a vida toda. Ela não percebe as pessoas como personagens. Não são personagens, são pessoas. E essa profundidade de ser, até a câmera reflete isso.
A câmera também reflete isso, ela não é neutra, né? Se o olho que está humano, que está olhando pela câmera, enxerga de uma maneira profunda, a imagem que vai sair dali também vai trazer essa alma profunda, né? Então, é por isso que eu acho que ela tem uma... É óbvio, né? Qualquer um que tem o olho passa diante das fotos da Cláudia, e esse tratamento que foi dado para essa exposição, as imagens, ela acompanhou, e é muito bom, ela está viva entre nós, e ela está com a saúde dela bem frágil, mas ela está viva entre nós, e de vez em quando ela consegue pegar um avião e aceitar um convite e descer em algum lugar e bater papo e conversar, igual nós estamos fazendo aqui. Eu acho que ela esteve aqui no mês de julho. Maravilhoso, né? Então, viva a Cláudia! Viva a Cláudia! Eu disse hoje de manhã, hoje mais cedo, eu estava na Bienal do Livro aqui no Rio. Foram eles que me convidaram inicialmente para falar junto com a jornalista Cristina Serra, que escreveu um livro fundamental que se chama O Desastre de Mariana. Mas ela diz que não foi um desastre, que foi um crime. E ela demonstra isso, demonstra como que todo o aparato institucional, regulador, licenciador, os comitês, os conselhos, os licenciamentos, como que todos eles estavam contaminados por uma cultura que já há mais de 40 anos tomou as agências de licenciamento ambiental no nosso país, que inclui licenciar hidrelétrica em lugar que não pode, Belo Monte. Fazer hidrelétrica no lugar errado, Tucuruí. Picotar corpos d'água para fazer barragem para interessar empreiteiras e particulares, Grupo Votorantim fazendo barragem na Jureia. Então, eu posso puxar uma lista de grandes empreendimentos bacanas no Brasil que não faz outra coisa senão desrespeitar a regulação ambiental. Governadores, prefeitos, vereadores, todos numa cruzada incrível de desrespeitar as leis, dão licença fajutas para mineração, dão licença para garimpo, regularizam coisas erradas que já foram feitas a pretexto de, já está feito. Então assim, eu acabei de matar um rio. Desculpa, matou um rio, nossa, então vai passando. O que mais que você matou aí? Então, como que nós podemos coexistir, conviver com a situação dessa? A minha casa, eu avisto da janela da cozinha o lugar onde passa esse rio, o Atu, esse rio doce, que está no mapa com o nome de Rio Doce. Os Krenak chamam esse rio de Uatu. O Atu. O Ganges não é um rio sagrado? Eu queria apresentar para vocês um que está mais próximo daqui, que é o Uatu. O Rio Doce ele é um rio sagrado para os Krenak. A nossa aldeia fica na margem esquerda desse rio, como você mencionou, e está fazendo 3 anos que nós estamos com o rio cercado. Tem uma cerca de 19 quilômetros que separa a aldeia do rio. Porque o rio ele foi invadido pela lama, e nem animais, nem cachorro, nem cavalo, nem ninguém pode ir lá na água, nem gente, óbvio. Os bichos que iam para lá, no começo, os cachorros ficavam com o focinho necrosado, dava uma casca no focinho dos cachorros. Então a cerca é para os cachorros não ir lá. É lógico que se a gente for também, a gente pega a doença, porque o material suspenso naquela água é o veneno da barragem que está passando lá. Não tem peixe, não tem caça. As capivaras que viviam na margem do rio, ou morreram ou fugiram de lá, porque elas também não são bobas. Quando elas viram aquela desgraça toda chegando, eles deram linha. Os bichos sumiram, fugiram.
Aí ficou lá os humanos. Ficou os humanos, os bichos foram embora e os humanos ficaram na beira do rio. E ficaram lá na beira do rio igual bobo, olhando. E aí vieram as empresas e começaram a pegar esses humanos e dar para eles água, comida, docinho, falando com ele, fica aqui, tá bom? Pode ficar aqui, não precisa ir embora não. Fica aqui, aí, não vai embora não. Aí criou um campo de refugiado dentro da nossa própria terra. Tem 126 famílias Krenak vivendo às custas da Vale do Rio Doce, administrados pela Renova, que é uma empresa, uma fundação que eles criaram para ficar lá enrolando a gente. E, por incrível que pareça, se vocês forem visitar a minha aldeia, vocês não vão ver ninguém chorando. Porque o povo Krenak sabe o que aconteceu, sabe por que aconteceu. E nós estamos velando o corpo do rio porque ele não morreu, ele está doente. Então nós ficamos lá fazendo a cura dele e ele vai sarar. As empreiteiras, as empresas, o governo, eles ficam com essa besteira de querer indenizar a gente. Indenizar. Na verdade, eles querem apaziguar a situação social e a própria cabeça deles, que eu não sei como é que esses caras pensam. Aí eles devem ficar pensando assim, ixi, a gente fez uma tremenda desgraça ali, vamos dar um dinheiro para eles? Aí eles esquecem disso. Então, os Krenak acham que é isso. Os Krenak acham que eles estão dando dinheiro para a gente esquecer quem nós somos. E aceitar essa bobagem. Então, os Krenak não aceitam, os Krenak sabem o que está acontecendo. Infelizmente, as empresas que deveriam estar aprendendo com isso, aprendendo. Aconteceu essa grave corrupção entre licenciamento errado e atividade mineradora errada. Toma vergonha, faz certo. Para isso aí, faz de novo. Vai perguntar para os Krenak se a gente quer isso lá na nossa aldeia. Não, o que nós estamos assistindo agora é uma espécie assim, de unanimidade de que os territórios indígenas e as unidades de conservação estão atrapalhando o progresso. Unidades de conservação atrapalhando o progresso, a floresta atrapalhando o progresso, a natureza atrapalhando o progresso, oxigênio atrapalhando o progresso. Nossa, tem tanto oxigênio atrapalhando o progresso. Vamos estourar com esse oxigênio. Então, é uma chuvarada de crítica que não pode deixar a gente desanimado. Assim como os Krenak não desanimam, vão continuar vivendo na beira do Atu, cantando para ele. E os Krenak cantam para o Atu porque ele é nosso avô, né? Nenhum de nós deixaria um parente nosso em coma para ir embora. Tipo, você fica aqui em coma que nós estamos indo embora. Então, quando eles falavam, vamos levar vocês para viver em outro lugar idílico, incrível, uma natureza, sai daí, vamos para lá. A gente quer ficar nesse lugar aqui que vocês incineraram ele com lama. Hã? Então nós ficamos nesses lugares assim, falando para o Atu. Ô Atu minha ré, ô Atu minha ré, ô Atu boquinha uit, ô burum amangutre ré, ô Atu boquinha uit, ô burum amangutre ré, hey 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 hey, hey 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 hey, hey 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 hey. He, 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 he. Aí o Atu responde, quando a gente canta para ele, aparecendo no sonho das pessoas. Sempre tem alguém que está sonhando com ele, com o rio. Quem mais sonha com o rio são as mulheres e as crianças. E o sonho com o rio, ele cura as pessoas humanas. Isso fez a gente entender
que enquanto a gente está velando ele está curando a gente. Ele vai curando a gente vai velando ele, e aí ele vai curando, ele é auto-regenerativo. E ele se cura. Não são os engenheiros, nem os hidrografia, nem o pessoal das hidrografias, não é nenhum biólogo, nenhum desses camaradas incríveis que vai restaurar o rio. É o rio que vai restaurar o rio. Então, no sonho, o Atu mostrou que quando ele sofreu aquela agressão daquele tsunami de lama, ele mergulhou. Ele sumiu. Ele foi para os lençóis freáticos, onde ele é bem recebido. Ele vai ficar por lá até a gente ter alguma chance dele querer voltar. E não é uma restauração tecnológica que vai devolver o rio. Qualquer um cara que falar isso, ele está inventando um projeto mirabolante, porque é diferente de você recuperar, um rio que corre numa calha de terra. O Rio Negro, por exemplo, ele corre em cima de pedra o tempo inteiro. Ele nem tem peixe, de tanto que ele corre em cima de pedra. Lá em cima, aquelas corredeiras, é só pedra. Ele parece Coca-Cola. Lá embaixo, quando ele já está chegando no Baixo Amazonas, é que ele diminui um pouco as quebradeiras dele e começa a correr meio parecido com os Solimões, com os rios que correm dentro de barrancos, paredes de barranco, terra, onde as árvores, a vegetação faz o rio ficar fazendo onda. O nosso rio corre dentro de uma caixa de pedra. Aquele veneno despejou dentro da caixa de pedra. Ele não tinha para onde ele fugir. Então ele mergulhou para além daquela laje de pedra e foi correr nos lugares mais profundos. É de lá desse lugar que ele vem visitar a gente no sonho. Aí ele vem e mostra como é que lá é bonito, como que lá toda a vida que tinha na água cá em cima, sempre teve uma espécie assim de vida inesgotável, ela está toda lá embaixo de novo. No subterrâneo, o Atu está vivo, como ele é aqui em cima. E é por isso que eu digo para vocês que ele é um rio sagrado. E recuperar um rio que corre dentro de uma calha de terra é possível, porque você pode drenar ele, fazer algum tipo de tratamento dessa bacia e depois redirecionar a água para ele. Como que você vai fazer isso num rio de calha de pedra? Você vai fazer outra calha para ele em outro lugar? Aquela calha está toda com aquele material estragado no fundo dela, agarrado, parecendo um carpete. Imagina, uma imensa calha de pedra com um carpete de lama em cima. É o presente que a Vale do Rio Doce deu para aquela região lá. E depois de fazer uma exaustão daquele lugar, que o Carlos Drummond de Andrade, quando era criança, ele levou o primeiro choque de experiência poética dele, vendo os ingleses comer o pico do Cauê e transformar ele num buraco. Ele cresceu vendo uma montanha da terra natal dele virar um buraco, virar uma cratera. Toda a poética do Carlos Drummond de Andrade é denunciando essa atividade predatória da mineração que não se planeja, que ela simplesmente sai assim cortando o mundo. Será que a única maneira de fazer isso é depredando o planeta? Não tem jeito de fazer isso com tecnologia apropriada, fazer isso com cuidado necessário? É escandaloso ter que fiscalizar uma atividade econômica para ver se ela não está virando uma atividade criminosa, né? É escandaloso. Então, que gente que nós somos? Nós somos gente que precisa ser fiscalizado, vigiado, porque senão a gente vai fazer besteira. Então,
Nós estamos totalmente parecendo aqueles personagens do Machado de Assis, né? O alienígena? O alienista? O alienista? Ah, é. Alienígena, na verdade, é outra coisa. Então, o Atu é vivo. O nosso rio, ele é vivo. Não é só uma campanha. Porque eu sei que tem uma campanha maravilhosa denunciando violência contra os rios, que chama Rios Vivos, né? É uma campanha, alertando para os rios. O Rio Madeira, o Tapajós, o Rio Arinos, o Juruá, o Moa, o Rio Breu, o Rio Jordão, o Tejo. Isso é tudo nome de rio acriano, Acre, Amazonas, assim, e vai ficar para baixo. O Rio Arariquara, que tem apelido de Rio Branco. O outro nome do Arariquara é Rio Branco, que passa lá em Boa Vista. O Rio Surumu, é um rio que corre em Laje de Pedra também, que é muito bonito. Tem um rio na fronteira do Brasil com a Guiana que se chama Tacutu. É um rio que corre dentro de um abismo, assim, um cânion enorme. Uma coisa fantástica. Ele passa lá embaixo, dividindo a terra dos índios Taurepang, Wapixana, com a Guiana, com o lado de lá. Aí esses parentes vão para lá, voltam falando inglês, indiano. E essas fronteiras nossas, elas são um equívoco grave, gente. Os Yanomami vivem no Brasil e na Venezuela. Eu queria dizer para vocês que a maior parte da população Yanomami não vive no Brasil. E pela fala de algumas autoridades nossas, eu acho que eles acham que eles têm a patente dos Yanomami. Os Yanomami são brasileiros carimbados ou marcados. E essa mentalidade tacanha, uma mentalidade colonial medíocre, e que não entende que esse negócio de fronteira, essas fronteiras, elas serviram para a gente quando os estados nacionais precisavam se demarcar numa situação global de disputa por continentes. Essas fronteiras, quando a União Europeia decidiu que ia fazer a União Europeia, ela estava dizendo que não aguentava mais essas fronteiras, que ela precisava desfazer essas fronteiras para a economia, para a vida, para as pessoas não saírem matando um ao outro e tal. Aí, aqui na América Latina, a gente tem essa fissura por fronteira, né? É uma obsessão por fronteira. Mas só por fronteira no sentido mental. Porque no chão, eu já atravessei 300 vezes para lá e para cá nas fronteiras do Brasil com outros países, nada me mostrou que eu estava atravessando uma fronteira. Eu estava andando no meio do mato, atravessando de um lugar para o outro. Então, que pelo menos tomasse vergonha na cara e marcasse essas fronteiras para a hora que eu for passar, eu saber se eu estou no Brasil ou na Venezuela. Eu estou caçando, atravessando, correndo no mato. Através do lado, opa, peraí, estou na Venezuela. Não, eu estou no Peru. Quem sabe eu estou no Brasil. Lá na Guiana, pelo menos, eu ia ter que levar um tombo lá de cima, cair dentro do rio Tacutu, lá embaixo, sair nadando, para eu chegar na Guiana. Aí, agora eu estou na Guiana. Então, olha os beiradão do Brasil. E nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, privilegiado, que é o Rio de Janeiro, num lugar que é muito também especial, que é o Instituto Moreira Salles, que acolheu a obra da Cláudia, e eu acho que já deveria ter feito isso há muito tempo. Então, que bom que já fizeram isso e prossigam. A gente tem que continuar abrindo para a vista, para a visão de quem não pôde fazer a mesma jornada que a Cláudia, um pouco do mundo dos Yanomami, que esse mundo Yanomami não é diferente do mundo dos Krenak ou dos Tupinambá. Ele só ainda não foi destruído. O livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que acabou provocando a minha ida na Bienal, ele trata disso. Dizem que o Mao Tse-tung tinha um livro vermelho. Eu não estou nessa.
Esse meu é o quê? Ele é verdinho? Nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então a gente tem que saber para onde a gente quer ir. Eu não sei se nós vamos ter tempo para eu orientar um pouco a pergunta, mas tem um povo, Chavante, que vive lá na Serra do Roncador, indo para o Xingu. Chavantina, Barra do Garça, Chavantina, Rio das Mortes. Ah, esqueci de falar do Rio das Mortes. Tem esse Rio das Mortes lá no Mato Grosso. Aí os Chavantes, eles ensinam os jovens, a partir de 14 anos, 13, 14 anos, ensinam os jovens a se recolher num lugar fora do conforto da aldeia, da convivência. Então, aquele grupo de jovens com aquela idade, eles ficam dentro de uma paliçada, uma fortaleza feita de varas, no meio do mato, para a onça não ir lá comer eles. E eles ficam deitados em esteiras, fazendo uma dieta. 4 horas da madrugada, os padrinhos deles acordam eles, assustando eles. Fazem alguma coisa de surpresa, dão um choque neles. Aí eles saem 4 horas da madrugada e saem correndo e se jogam num lago de água muito fria, de madrugada. E ficam lá batendo na água até o sol nascer. Batendo pá, pá, na água assim. Ficam com água até aqui batendo na água. Enquanto isso, eles balançam a cabeça assim e assim. Eles estão molhando o ouvido deles, a orelha deles. Eles falam que eles estão fazendo isso para aprender a escutar. Eles ficam lá para aprender a escutar, aprender a ouvir. Eles têm um furo na orelha e na orelha tem um pauzinho. O nome daquele pauzinho é madeira do sonho. Um pauzinho, uma anteninha para sonhar. Um pauzinho. O Mari Tidel. O Mari é o nome desse pauzinho que põe na orelha. Os padrinhos que põem esses pauzinhos na orelha dos meninos vão dar disciplina para eles. Dieta de comida, dieta de pensamento, porque eles vão ficar cantando, repetindo um canto, um mantra, assim, muito tempo. Aí depois de muito tempo, que os meninos já esqueceram também de ir lá da aldeia, esqueceram de tudo, eles vão treinando. Aí eles começam a sonhar. É um exercício. Aí eles vão começar a sonhar, vão ter disciplina para sonhar, mas tem um preparo do corpo para isso. Os nossos corpos são iguais, mas eles foram treinados para coisas diferentes, né? Então o corpo tem que ser treinado também, pensamento, corpo. E os meninos podem seguir ou não essa disciplina. Alguns moços crescem sendo grandes sonhadores, bons sonhadores. Aí quando ele sonha e no sonho ele ganha, por exemplo, na música dele, ele pega a música dele assim e vai contar como é que ele ganhou a música no sonho, lá no pátio, igual nós, todo mundo aqui. Aí vai contar, eu sonhei, estava passando assim, atravessei uma laje de pedra do outro lado, e uma onça me cercou e tal, e sei lá, veio um passarinho e me deu esse canto. Aí canta aquele canto, ele já explicou como é que foi, onde ele estava, tudo. Aí o pessoal escuta ele cantando.
Aí, quando eles estão ouvindo ele cantar, eles ficam esperando ele fazer aparecer aquela situação, aquele lugar que ele ganhou o canto. Quando ele canta e faz aparecer o lugar que ele ganhou o canto, aí isso vira um canto da tradição. É assim. Porque ele foi buscado lá no sonho. Ele não foi inventado. Então, a maior parte dos cantos indígenas que vocês já escutaram, eles não têm autorias, não foi composto. Não tem compositor de música indígena. Os cantos indígenas são buscados no sonho e nas visões. As visões é de onde vêm os cantos. Por isso que tem canto que é canto de cura. Eles são um canto que é uma medicina, né? Tem canto que é para pacificar, acalmar. Tem canto que é para fazer ficar agitado, bravo. Tem vários tipos de canto. Então esse é o sonho. Canto do sonho. Tá? É muito difícil para as pessoas que vivem na cidade, envolvidas com suas obrigações, suas rotinas, entender como relacionar seu mundo com o mundo dessas famílias que vivem nas aldeias, as tribos das aldeias. Seja os Yanomami ou os Guarani que estão ali aqui no litoral. Angra. Angra também tem. Eu encontrei um parente Guarani aqui, que é a aldeia dele, eu acho que é Paratimirim. Sim, Ou é Angra. Tem aldeia também. Araponga. Itaipuaçu. Maricá. Então, essa maneira da economia e da sociedade geral urbana se organizar, ela tem pouca aderência ao mundo, seja dos Guarani ou dos Yanomami. Então fica uma coisa que é assim, então nós vamos ajudar com dinheiro. É a pior parte de vocês, digamos assim. É o dinheiro, ajudar com o dinheiro. E porque ele é exatamente mais veneno, né? É por isso que eu falei que os Krenak não querem indenização da Vale. Porque senão eles derramam 10 bilhões em cima da gente e mata todo mundo. Então, assim, tem que ter noção, né, do que a gente quer. Ajudar o povo indígena, a gente queria que vocês virassem cidadãos. Se vocês virarem cidadãos, vocês vão ajudar o povo indígena. Cada um de vocês vire um cidadão. Como aquele meu amiguinho ali que está estudando, que veio me abraçar. Virem cidadão igual ele. Ah lá, que cidadão bacana. Que ele cresça assim, sempre com essa integridade. E aí os índios estão resolvidos. Obrigado, viu? Se existe uma mobilização íntima de querer fazer alguma coisa, vamos principalmente fazer alguma coisa onde nós estamos. Né? Fazer onde nós estamos, fazer aqui, por exemplo. Porque às vezes a gente fica pensando, como é que eu vou ajudar a Amazônia? Olha, se aqui em Paraty estão fazendo esse absurdo, nós não temos que ir para a Amazônia. Dá para ir a pé para Paraty. E eu fiquei pensando, sonhei uma vez, por falar em sonho, sonhei uma vez quando uma senhora, há uns 10 anos atrás, fez uma candidatura para a presidência da República, depois de ter saído do governo, ministra do Meio Ambiente e tudo, eu fiquei pensando assim, além de ser magrela igual o Gandhi, ela podia ser corajosa igual o Gandhi. Ela podia começar uma caminhada, andando pacificamente e chamando todo mundo que topasse caminhar junto com ela, até uma multidão incontável de gente chegasse até Altamira e dissesse não para Belo Monte. E as pessoas ficaram assinando abaixo-assinado, se manifestando, como é que chama? Virtualmente. Formalmente, virtualmente, enquanto o porto dali
vai acontecer a mesma coisa, porque é um progresso, uma progressiva violência contra a natureza e a paisagem, porque acha que nós somos indiferentes, que na verdade que nós somos indiferentes, né? Então, uma passeata é pouco. Então, uma agressão dessa, ela deveria mobilizar as pessoas que saem às ruas aqui, a sair às ruas lá. E eu acho que nós estamos muito destreinados do exercício da cidadania. O Betinho, quando ele fez aquela campanha parecida assim com uma espécie de cavaleiro, um Don Quixote, né? Ele fez aquela campanha, o Betinho fez aquela campanha, começou inicialmente com a campanha pela paz, não é isso? Depois a campanha contra a fome, e ele mobilizava milhões de pessoas. Quem tem mais de 50 anos aqui participou de alguma coisa. Aí agora, essa geração nova, esse pessoal com menos de 50 anos, eles parece-me que eles acham que eles não vivem no Brasil. Eles ficam com uma confusão assim de identidade. Eles não sabem que vive aqui nesse país que tem problemas para resolver, que outro dia era chamado de terceiro mundo, e que por alguma razão súbita começou a ser percebido como um lugar desenvolvido do mundo, e que para ficar desenvolvido tem que comer tudo, destruir nossas praias, destruir nossas montanhas, destruir nosso litoral, né? Desestruturar a rede de sociabilidade que os caiçara, os indígenas, os quilombolas têm com o território, com seus vizinhos. Então, isso somos nós, é isso que eu estou chamando, nós estamos destreinados de cidadania. Mas, em compensação, a gente está cada vez mais plugado num mundo imaginário, irreal, né? Virtual. E será que as pessoas sabem que virtual é uma coisa que não existe? Porque é capaz que essa geração pense que virtual é um condomínio. Tem um condomínio onde a gente fica lá, que é o segundo mundo. E não é. O virtual está querendo exatamente dizer para você o que não é de verdade. Então, se você quiser habitar um mundo que não é de verdade, toda hora você vai levar um susto com algum acontecimento aqui nesse mundo que é de verdade. Uma hidrelétrica, uma barragem, um atropelamento, um incêndio na floresta, um porto, um petroleiro. E tudo isso nós sabemos. Eu estou mais me dirigindo aos jovens, às moças e aos rapazes, porque aqueles que têm a minha idade sabem de tudo isso e não é novidade. Então, que saudade da nossa cidadania, hein? Não é perfeito? Que saudade da nossa cidadania. Nós precisamos despertar para nós mesmos. Não é isso? A Gurumai diz que é invocar o poder interior. Invocar o poder interior é ser, né? Ser, estar aqui no mundo. Não ficar fazendo de conta que está no mundo. Dizem, tem gente que reclama muito das pessoas que vão para o trabalho e finge que trabalham. Aí eles falam, não, porque ele chega lá no escritório, fica aquele monte de gente fingindo que está trabalhando. No final do dia não fizeram nada. Eu ouço assim e falo, ora, mas as pessoas já estão acostumadas a fingir que estão vivendo. Se eles estão fingindo que estão vivendo, qual é o problema de fingir que está fazendo alguma coisa e não está fazendo nada? É um treino, gente. Daí para virar zumbi, ó, é só um empurrão. Não é? Hã? Já só dá um empurrãozinho e vira zumbi. Então, assim, vamos lá, né, gente? Despertar nossos
nossa força interior aí é mais saudável, entendeu? Não faz mal à saúde. E põe a gente num compromisso com o tempo que nós estamos vivendo. Senão a gente fica experimentando coisas tão bacanas igual essa exposição, mas a gente ainda está aquém dela, entendeu? A gente tem que poder estar diante de uma exposição dessa, nos sentindo contemporâneos dessa arte. E não procurando uma exposição de arte contemporânea. Né, Neto? Eu sou filha de uma mulher que na época da ditadura rasgou dinheiro do governo. E ela me ensinou que tudo que a gente precisa para alcançar é derrubando todos esses muros que colocam em volta da gente. Então, quando canto, né, é uma forma de derrubar esses muros, essa segregação entre nós. Porque o canto, a música, também revela que a gente respira o mesmo ar. E se eu respiro o mesmo ar que vocês, quais são as diferenças se estamos caminhando no mesmo espaço? Né? Então é mais simples do que parece, né? Começa derrubando muros. Os mais velhos, eles dizem que só vamos perceber certas necessidades quando surgir determinadas adversidades. Então vai ser preciso passar por determinadas adversidades para que a gente possa estar mais unido e perceba que não são apenas palavras. E confiar na natureza. Acho que o parente aí, quando fala, ele sabe bem o que ele diz, porque muita coisa está por vir e são muitas narrativas dos nossos velhos. Então a gente que tem a cabeça na terra, a gente se sente seguro no chão, mesmo em meio à tempestade. Então, tudo tem um tempo, né? E eu acho que a consciência não se vende, né? Desperta, com lucidez acende. E a senhora tem muita consciência, então só de dar a palavra já irradia um pouco dela para todos nós aqui também. É importante quando a gente fala, quando a gente é cidadão. Então, seu neto tem a quem puxar. Então, poesia, vamos ver. Vamos falar da verdadeira história que os colonizadores escondem nas estátuas erguidas por todo o Brasil. Essa é a pátria que não me pariu. Abro a mordaça, rasgo a couraça, tenho fome de essência, faço da cultura minha ciência, raiz, resistência, identidade, voz, um caminho para a liberdade. Cabeças estão perdidas, membros abandonados no asfalto, o poder do dinheiro fala, cada vez mais alto. Vaidade inflama a corrente sanguínea, o sucesso cobra o seu preço. Tenham cuidado com o que desejam, pode gerar seu próprio despejo. Órgãos flutuam no esgoto e são vendidos no mercado. Bancada evangélica é irmã da ruralista, bancada ruralista é colonial. Inventaram um marco temporal, tentam esconder que espirra sangue do chão e que estão matando toda uma nação. A ceia de gado e soja para oração está com um pedaço das feridas abertas do povo, que são garfadas com vontade no ano novo, por aqueles que ejaculam poder e miséria. Sua diabetes contamina nossas artérias. Os verdadeiros heróis foram esquartejados e até em parede seus ossos cimentados. No cais do Valongo eu vi pretos novos, jovens trazidos de longe que nunca mais viram suas famílias de novo. Fizeram de todos os povos originários objetos do mundo novo, fetiche de antropólogos, missionários e romancistas. Hoje, apenas o currículo látis dos grandes especialistas. No porão da ditadura guardam segredos, os 7 pecados do indigenismo, do serviço de desproteção ao índio, encontrado no relatório Figueiredo, de mortes, roubo e tortura, daqueles que não tiveram medo. Ainda vivemos o velho genocídio. Embaixo do concreto, vozes desejam liberdade, mas alguns religiosos agem com iniquidade. Apesar da idade, o sono é apenas dos justos, a insônia é dos mutilados. A terra geme um grito abafado, as paredes são muros de pele e ossos. O que os políticos querem é comprar os seus votos. O crochê deles é feito com pedaços de muitos corpos, assassinados pelo legislativo, judiciário e executivo do Brasil. Pátria que não me pariu.